Em meio ao burburinho incessante do mundo moderno, uma pergunta ecoa nos corações de muitos. É realmente possível ouvir a voz de Deus hoje? Não me refiro a sons audíveis, mas a uma comunicação clara, uma direção divina que transcenda o ruído e traga paz em meio à confusão. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações, onde a atenção é disputada a cada segundo. Como, então, podemos sintonizar nossos corações para captar sussurros celestiais em meio a tanto barulho? Muitos anseiam por essa conexão, por um guia que possa iluminar o caminho em tempos de incerteza, por uma palavra de consolo que acalme a alma aflita, ou por uma instrução que direcione cada passo. É um desejo profundo, inerente à nossa busca por propósito e significado. A Bíblia, nossa fonte inesgotável de sabedoria, nos assegura que Deus fala. Não apenas falou no passado, mas continua a se comunicar ativamente com aqueles que o buscam. O Salmo 19, por exemplo, nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso nos mostra que a voz de Deus pode ser percebida na grandiosidade da criação, nas maravilhas do universo que nos cerca. Mas sua voz vai além da natureza. Ela se manifesta de maneiras mais íntimas e pessoais se estivermos dispostos a ouvir. E a jornada para essa escuta começa com a compreensão de que Deus não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que anseia por um relacionamento contínuo conosco. Neste vídeo, vamos desvendar 7 segredos práticos para afinar sua audição espiritual e reconhecer a voz de Deus em seu dia a dia. Você descobrirá que não é um privilégio de poucos, mas uma capacidade desenvolvida por meio da busca intencional e da entrega. Prepare-se para uma jornada que pode transformar a maneira como você se relaciona com o divino, trazendo clareza, consolo e uma profunda sensação de propósito. Ao final, você terá ferramentas valiosas para cultivar uma conexão real e transformadora. O primeiro segredo para ouvir a voz de Deus diariamente reside na quietude e na meditação na palavra. Em um mundo frenético, a voz de Deus muitas vezes é abafada pelo ruído de nossas próprias vidas. Imagine tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade. É impossível. Da mesma forma, precisamos criar um espaço de calma interior para que a voz divina possa ser percebida. Salmo 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma sugestão, mas uma chave fundamental. Aquietar-se significa silenciar as preocupações, as distrações e as vozes do mundo que competem por nossa atenção. Não é fácil, exige disciplina e intencionalidade, mas os frutos são incomparáveis. Depois de encontrar essa quietude, o próximo passo é mergulhar na meditação da Palavra de Deus. A Bíblia é, por excelência, a principal forma pela qual Deus se revela a nós. Quando lemos e meditamos nas Escrituras, abrimos um canal direto para a sua voz. Pense nisso como uma carta de amor de Deus para você. Você a leria rapidamente e a descartaria, ou a saborearia, refletiria sobre cada palavra, buscando entender a profundidade de sua mensagem. Salmo 119:105 afirma: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é apenas conhecimento, mas direção. Ao meditar, você não está apenas lendo, está permitindo que as verdades divinas se enraizem em seu coração, transformando sua mente e seu espírito. Este processo de quietude e meditação não é um ritual vazio, mas um encontro genuíno. É onde você para de falar e começa a ouvir. É onde as preocupações se dissipam e a clareza começa a emergir. É aqui que a voz de Deus, sutil, mas poderosa, começa a se tornar discernível, não como um som, mas como uma convicção, uma percepção, uma paz que excede todo o entendimento. Comece com apenas alguns minutos por dia e observe como essa prática simples pode revolucionar sua capacidade de ouvir o que Deus tem a dizer. O segundo segredo para discernir a voz de Deus é cultivar uma mente aberta e um coração receptivo. Muitas vezes, abordamos a comunicação divina com noções pré-concebidas de como Deus deveria falar, ou com expectativas que limitam a forma como Ele pode se manifestar. No entanto, Deus é soberano e pode falar de inúmeras maneiras,
através de um amigo, de uma circunstância inesperada, de um sonho ou até mesmo de um livro que você acidentalmente encontra. Se nosso coração estiver fechado para certas avenidas, podemos perder mensagens cruciais que ele tenta nos entregar. Provérbios 3, 5 e 6 nos aconselha: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Isso implica uma entrega da nossa própria sabedoria e um convite para a sabedoria divina. Um coração receptivo é aquele que está disposto a questionar suas próprias suposições e a ver as situações sob uma nova luz. É como um solo fértil, pronto para receber a semente da palavra. Quando oramos, não devemos apenas apresentar nossos pedidos, mas também nos colocar em uma postura de escuta, perguntando: Senhor, o que você quer me dizer? Isso exige humildade e a vontade de ser corrigido ou direcionado. O apóstolo Tiago, em sua carta, nos lembra da importância de sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Essa prontidão para ouvir se estende à voz de Deus em todas as suas manifestações. Ao praticarmos a receptividade, começamos a perceber padrões, sincronicidades e coincidências que antes passariam despercebidas. Aquela conversa casual que se alinha perfeitamente com uma dúvida sua, um versículo bíblico que salta aos olhos em um momento de decisão, ou até mesmo um senso de paz que acompanha uma determinada escolha. Esses são frequentemente os sussurros de Deus, guiando-nos em nossa jornada. Mantenha seu coração e mente abertos, e você se surpreenderá com a clareza com que a voz divina se manifesta. O terceiro segredo para ouvir a voz de Deus é praticar a oração como um diálogo, não apenas como um monólogo. Muitas vezes, nossas orações se assemelham a listas de compras entregues a um atendente, onde falamos e depois esperamos que nossas necessidades sejam magicamente atendidas. No entanto, a oração é, em sua essência, uma conversa bidirecional. É o espaço onde apresentamos nossos corações a Deus, mas também onde nos silenciamos para ouvir sua resposta. Tiago 4,8 nos exorta: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Esse convite à proximidade implica uma interação, uma troca. Para que a oração se torne um diálogo, é crucial incorporar momentos de silêncio. Após expressar seus pensamentos, ansiedades e desejos, faça uma pausa, respire, crie um espaço mental e espiritual para que Deus possa responder. Essa resposta pode vir de várias formas: uma súbita clareza sobre um problema, uma sensação de paz que envolve sua alma, uma lembrança de um versículo bíblico relevante, ou até mesmo um pensamento que parece não ter vindo de você. É um exercício de fé e paciência. Lucas 11, 9 e 10 nos encoraja a pedir e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mas além de pedir, precisamos estar prontos para receber. Ao longo do tempo, à medida que você pratica essa escuta ativa na oração, começará a desenvolver uma sensibilidade maior à voz de Deus. Você aprenderá a discernir entre seus próprios pensamentos, os sussurros do inimigo e a voz suave e persistente do Espírito Santo. É um processo de amadurecimento espiritual onde a confiança mútua cresce e a comunicação se torna mais fluida e natural. Não subestime o poder de uma oração que se transforma em um verdadeiro diálogo com o Criador. O quarto segredo crucial para reconhecer a voz de Deus é buscar a confirmação e o discernimento na comunidade de fé e na sabedoria de líderes espirituais. Deus muitas vezes usa outras pessoas para nos falar, para trazer clareza e confirmação às impressões que recebemos. Provérbios 11:14 nos lembra que, onde não há conselho, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Isso não significa que devemos depender cegamente da opinião dos outros, mas sim que a sabedoria coletiva e o discernimento de pessoas espiritualmente maduras podem ser ferramentas valiosas. Ao compartilhar seus pensamentos e impressões com líderes de confiança, pastores, mentores ou irmãos e irmãs em Cristo que demonstram fruto espiritual e conhecimento da palavra, você pode obter perspectivas importantes. Eles podem ajudar a discernir se uma ideia ou impulso vem genuinamente de Deus ou se é fruto de seus próprios desejos, medos ou da influência de outras fontes.
Atos 15, por exemplo, narra como a igreja primitiva buscou o conselho dos apóstolos e presbíteros para resolver questões importantes, mostrando a importância da liderança na busca por direção divina. É importante escolher conselheiros que sejam biblicamente fundamentados, que demonstrem um caráter cristão consistente e que estejam dispostos a falar a verdade em amor, mesmo que não seja o que você quer ouvir. Eles não tomarão decisões por você, mas podem oferecer discernimento, fazer perguntas perspicazes e apontar para princípios bíblicos relevantes para a sua situação. Buscar essa confirmação não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e humildade, reconhecendo que não temos todas as respostas e que Deus pode usar outros para nos guiar. O quinto segredo para ouvir a voz de Deus é prestar atenção às circunstâncias e aos portas abertas ou portas fechadas que Ele coloca em nosso caminho. Deus não fala apenas através de palavras, mas também através dos eventos e oportunidades que surgem ou desaparecem em nossa vida. Muitas vezes, um caminho que se abre inesperadamente ou um que se fecha de forma inexplicável pode ser uma indicação clara da sua vontade. Provérbios 16:9 nos diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso significa que, embora tenhamos nossos próprios planos, é Deus quem, em última instância, dirige nosso percurso. Discernir a voz de Deus nas circunstâncias exige um olhar atento e uma mente que busca sua soberania em tudo. Não se trata de fatalismo, mas de reconhecer que Deus está ativamente envolvido em cada detalhe de nossa existência. Se você está orando por uma direção em uma decisão importante, observe as portas que se abrem com facilidade e as que parecem intransponíveis apesar de seus melhores esforços. Às vezes, a ausência de uma oportunidade é tão eloquente quanto a sua presença. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, muitas vezes era impedido de ir a certas regiões, e isso era um sinal de que Deus tinha outros planos para ele. Atos 16, 6, 7. É fundamental, no entanto, que a interpretação das circunstâncias seja sempre validada pela palavra de Deus e pela oração. As circunstâncias sozinhas podem ser enganosas. Elas devem servir como um complemento, uma confirmação ao que você já sente que Deus está falando através das Escrituras e da quietude. Quando as portas se alinham com a palavra e a paz interior, então você pode ter maior confiança de que está no caminho que Deus preparou para você. O sexto segredo para apurar sua audição espiritual é prestar atenção aos seus sentimentos internos e à paz ou falta dela que acompanha suas decisões. Embora as emoções por si só não sejam a voz de Deus, a paz que excede todo o entendimento é um indicador poderoso da sua presença e direção. Filipenses 4:7 nos assegura que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, mas uma profunda tranquilidade que permeia sua alma, mesmo em meio a tempestades. Quando você está buscando a vontade de Deus para uma decisão ou um caminho a seguir, observe a sensação interna. Uma escolha que se alinha com a vontade de Deus frequentemente trará uma sensação de calma, de estar no lugar certo, mesmo que logicamente pareça desafiadora. Por outro lado, um caminho que não é de Deus pode gerar inquietação, ansiedade persistente ou um desconforto que não diminui, mesmo que pareça a opção mais fácil ou lógica. É crucial aprender a diferenciar entre o medo humano e a falta de paz divina. O medo nos paralisa, mas a falta de paz de Deus nos redireciona. É importante notar que essa paz não anula a necessidade de fé ou de dar passos corajosos. Há momentos em que Deus nos chama para fora da nossa zona de conforto. Contudo, mesmo nesses momentos, há uma paz subjacente, uma certeza de que Ele está conosco. Aprender a discernir essa paz interior exige sensibilidade ao Espírito Santo e a capacidade de silenciar o barulho das preocupações para sintonizar-se com essa bússola interna. Essa é uma das formas mais íntimas e pessoais que Deus usa para se comunicar. Um guia sutil, mas profundamente eficaz. O sétimo e último segredo para ouvir a voz de Deus diariamente é praticar a obediência imediata e a fé ativa. De que adianta ouvir a voz de Deus se não agirmos de acordo com o que Ele nos diz? A obediência é a prova de que realmente ouvimos e confiamos. Tiago 1:22 nos desafia.
Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A voz de Deus muitas vezes vem com uma instrução, um chamado para fazer algo, mudar uma atitude, perdoar alguém ou dar um passo de fé em uma direção desconhecida. A fé ativa significa que, mesmo que a instrução de Deus pareça ilógica ou desafiadora aos olhos humanos, você escolhe confiar e agir. Não espere por todas as respostas ou por um mapa detalhado de todo o caminho. Muitas vezes, Deus revela o próximo passo e a clareza total só vem à medida que você obedece ao que já foi revelado. É como acender uma lanterna em uma estrada escura. Você só vê os próximos metros, mas confia que a luz continuará a iluminar o caminho à medida que você avança. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Cada ato de obediência fortalece sua capacidade de ouvir a voz de Deus no futuro. É um ciclo virtuoso. Você ouve, obedece, vê os resultados da obediência e sua fé e confiança em sua voz aumentam, tornando-o mais sensível aos seus sussurros. A desobediência, por outro lado, pode entorpecer sua audição espiritual, tornando mais difícil discernir a sua vontade. Portanto, esteja pronto para agir, mesmo que com um pequeno passo. A voz de Deus é para ser seguida e não apenas admirada. Até agora, exploramos 7 segredos poderosos para sintonizar sua alma à voz de Deus diariamente. Começamos com a quietude e a meditação na palavra, criando o espaço interno necessário para ouvir. Em seguida, falamos sobre cultivar uma mente aberta e um coração receptivo, prontos para aceitar a voz divina em suas diversas manifestações. Mergulhamos na oração como um diálogo, transformando nossos monólogos em conversas bidirecionais com o Criador. Discutimos a importância de buscar confirmação e discernimento na comunidade de fé e na sabedoria de líderes espirituais, reconhecendo que Deus também fala através de outros. Aprofundamos a compreensão de como Deus se comunica através das circunstâncias, das portas abertas e fechadas em nosso caminho, revelando sua soberania em cada detalhe de nossa jornada. E mais recentemente, abordamos a necessidade de prestar atenção aos sentimentos internos e à paz que acompanha nossas decisões, o indicador sutil mas poderoso da sua vontade. Finalmente, enfatizamos a obediência imediata e a fé ativa, o passo crucial que valida nossa escuta e fortalece nossa conexão. Cada um desses segredos, quando praticado com intencionalidade, não apenas aprimora sua capacidade de ouvir, mas também aprofunda seu relacionamento com Deus. Eles não são meras técnicas, mas disciplinas espirituais que moldam o seu caráter e o alinham com o propósito divino para sua vida. Ao integrar esses princípios em seu cotidiano, você começará a perceber a voz de Deus com uma clareza e uma frequência que talvez nunca tenha experimentado antes. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado por dedicar seu tempo a esta jornada de fé e descoberta. Sua busca por uma conexão mais profunda é inspiradora. Agora, enquanto avançamos, é importante lembrar que ouvir a voz de Deus é um processo contínuo, uma jornada de aprendizado e crescimento. Haverá momentos de clareza inegável, onde a direção divina se manifestará de forma inequívoca. Mas também haverá momentos de incerteza, onde a voz parecerá distante ou difícil de discernir. Nessas horas, é crucial perseverar nas disciplinas espirituais que mencionamos e confiar na fidelidade de Deus, mesmo que não consigamos ouvir com clareza. Isaías 30:21 nos conforta. Quer vocês se desviem para a direita, quer para a esquerda, vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, dizendo: Este é o caminho, sigam-no. Essa promessa nos assegura que a guia divina está sempre presente, mesmo que nossa percepção possa oscilar. Além disso, é vital cultivar a paciência. Assim como aprendemos a reconhecer a voz de um ente querido em meio a uma multidão, leva tempo e prática para discernir consistentemente a voz de Deus em meio aos nossos próprios pensamentos e às influências externas. Não se desanime com os momentos de dúvida ou confusão.
use-os como oportunidades para buscar a Deus com ainda mais diligência, aprofundando sua leitura da Bíblia, intensificando suas orações e buscando o apoio da comunidade de fé. Lembre-se de que o objetivo final de ouvir a voz de Deus não é apenas obter respostas para nossas perguntas ou direção para nossos planos, mas sim desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Pai Celestial. É sobre conhecer o seu coração, alinhar-nos com os seus propósitos e experimentar a plenitude da vida que só Ele pode oferecer. Que a busca por ouvir a voz de Deus seja uma prioridade constante em sua vida, guiando cada passo e transformando cada dia em uma oportunidade de comunhão com o Divino. Para solidificar ainda mais nossa jornada em ouvir a voz de Deus, quero compartilhar um exemplo prático, extraído da sabedoria dos Salmos, que ilustra como esses princípios podem se manifestar no dia a dia. Pense no Salmo 23, que começa com a poderosa declaração: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Esta não é apenas uma poesia bonita, mas uma afirmação de fé e confiança na provisão e na guia divina. O salmista, Davi, estava em uma situação em que provavelmente enfrentava perigos e incertezas, mas ele escolheu aquietar sua alma e meditar na natureza de Deus como seu pastor. Ao meditar nesse salmo, podemos aplicar o primeiro segredo: a quietude e meditação na palavra. Imagina-se deitado em pastos verdejantes ou junto a águas tranquilas, não apenas lendo, mas sentindo a paz que essa imagem evoca. Essa meditação abre seu coração para a voz do pastor. Em seguida, vem a mente aberta e o coração receptivo. Em vez de focar nas faltas ou nos desejos, o salmista reconhece a suficiência de Deus. Ele não dita como a provisão virá, mas confia que ela virá. Essa receptividade é crucial para ouvir a voz que diz: "Eu sou o teu provedor." A oração como diálogo se manifesta na dependência total de Davi. Ele não apenas pede, mas confia que o pastor o guiará por veredas de justiça. Ele ouve a voz que o conduz. A confirmação pode vir através da experiência de outros crentes que também testemunham a fidelidade do pastor em suas vidas. As circunstâncias de vales da sombra da morte se tornam oportunidades para a voz de Deus assegurar: "Não temerei mal algum, porque tu estás comigo." E a paz interna, apesar do perigo, é a assinatura divina. Finalmente, a obediência e fé ativa se manifestam na confiança de que a bondade e a misericórdia o seguirão, levando-o a morar na casa do Senhor para sempre. Esse salmo é um mapa para ouvir a voz de Deus em cada aspecto da vida. Chegamos ao fim de nossa jornada, e a grande verdade que levamos conosco é esta: Deus anseia se comunicar conosco mais do que imaginamos. Ouvir a sua voz não é uma capacidade mística reservada a poucos, mas um privilégio e uma disciplina acessíveis a todos que o buscam com um coração sincero. Vimos que essa comunicação acontece na quietude da meditação, no diálogo da oração, na sabedoria da comunidade, nas reviravoltas das circunstâncias, na paz que inunda nossa alma. E, finalmente, na fé ativa que nos leva à obediência. Que cada um desses segredos se torne uma ferramenta poderosa em suas mãos, aproximando-o cada vez mais do coração de Deus. Lembre-se, a voz de Deus é um guia constante, uma fonte de consolo em tempos de dor, um farol em meio à escuridão e uma inspiração para viver uma vida com propósito. Ela nos capacita a transformar desafios em oportunidades de crescimento, a encontrar resiliência diante das adversidades e a descobrir um sentido profundo em nossa existência. Que sua vida seja um testemunho da paz e da direção que vem de uma conexão íntima com o Criador. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza à sua busca por ouvir a voz de Deus, peço que curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que continuarão a explorar temas profundos da fé e da vida. Sua participação
é fundamental para construirmos juntos essa comunidade de fé e reflexão. Que a voz do Senhor seja sua constante melodia e guia.